Olá pessoal do grupo de estudos do grego Koiné, um curso promovido pelo INTESE, Instituto de Estudos Independentes, e nesta série de revisões nós estamos revisando a questão dos substantivos. Nós já vimos que o substantivo ele é formado por uma raiz mais uma terminação. Observamos o exemplo de anthropos, onde a raiz vai até anthropo e a terminação termina com sigma. E no plural, anthropo e a terminação iota, certo? Nós observamos que os substantivos eles possuem uma declinação, e eu vou observar a declinação olhando para o final da raiz. Possui caso, que eu irei observar o caso olhando para a terminação da palavra. E os casos são nominativo, que é o sujeito, o genitivo, que dá a ideia de posse, o dativo, que é o objeto direto, o acusativo, que é o objeto direto, possui um número, e esse número é o singular ou plural, e eu vou observar o número de um substantivo olhando para a terminação, e possui um gênero, que eu terei que olhar para a raiz da palavra. Esse gênero pode ser masculino, feminino ou neutro. Hoje nós iremos ver a questão da declinação e o caso. Bom, o que é a declinação? A declinação ela é uma flexão sofrida pelos substantivos e outros nomes de acordo com o número, gênero ou caso. No grego, cada declinação ela refere-se a um grupo de palavras que usam o mesmo conjunto de desinência, ou seja, terminações. Em português, é interessante observar que existem modos diferentes de formar o plural, como, por exemplo, livro, no singular, se eu quiser formar o plural, eu iria acrescentar o S. Tonel, se eu quiser colocar no plural, acrescentarei o IS. Então, são duas formas diferentes de formar o plural de uma palavra. No entanto, outras palavras que alteram, mesmo alterando, isso não influencia no significado da palavra, embora elas estejam no plural de formas diferentes. Portanto, em grego existem 3 padrões flexionais fundamentais que o substantivo ele pode seguir. Cada um desses padrões é chamado de declinação. É basicamente isso que acontece no grego também, o que acontece aqui em português. Assim como nós vimos anteriormente, em português, os padrões seguidos por determinada palavra não afetam o seu significado, também somente a sua forma. No grego é da mesma maneira, como por exemplo, kairos, que significa tempo, estação. No singular, nós observamos kairos e o plural, kairoi. No singular, nós observamos que a terminação é sigma e no plural a terminação é iota. Cuidado para não confundir, tá? A gente olha para o singular e vê o sigma no finalzinho, a gente pode ligar com o S, mas não. E no plural termina com iota. E existem 3 tipos de declinações. 3 declinações. A primeira declinação, que são as raízes que terminam em alfa e eta, como por exemplo, grafê, a raiz termina em eta, portanto é da primeira declinação, logo vai ser uma palavra feminina. Todas as palavras da primeira declinação são femininas. A segunda declinação, que são as raízes que terminam em ômicron, como por exemplo, logos. Logos termina em ômicron raiz, portanto, é da segunda declinação e uma palavra masculina, certo? E temos também a terceira declinação, que são as raízes que terminam em consoante, como por exemplo, panta. Panta termina com tal, portanto, da terceira declinação, mas nós iremos focar por enquanto apenas
na primeira e segunda declinação, mas essas regras são importantes. Bom, a questão do caso. O que é o caso? O caso é a função que um substantivo declinado exerce na sentença. A caso é uma questão de função, a declinação ela é uma questão de forma. E nós revisaremos, na verdade, 4 casos. Primeiro, o nominativo, que seria o sujeito, o genitivo, que dá a ideia de posse, o dativo, que é o objeto indireto, e o acusativo, que é o objeto direto. O caso nominativo. O nominativo é o sujeito da palavra. A primeira função do nominativo é o sujeito de uma sentença. Eu coloco a primeira função porque o nominativo ele tem outra função. Ele tem a função de predicativo do sujeito, mas nós iremos focar por enquanto apenas na função de sujeito. Como, por exemplo, a palavra apóstolos gnoskei. Apóstolo gnoskei significa um apóstolo conhece ou está conhecendo. Observe que aqui ele está funcionando como sujeito. Aqui o nominativo é apóstolos. Como que eu sei que o nominativo aqui é o apóstolos? Pela terminação. Termina com sigma, portanto, está no nominativo singular, apóstolo. No português, a maneira normal de nós construirmos uma sentença é sujeito, verbo e objeto, como por exemplo, o homem fala palavras. No grego, a ordem das frases é determinada pela ênfase que quer se dar à sentença, como por exemplo, legei anthropos logos, que significa fala o homem as palavras. Observe que está vindo primeiro o verbo, depois está vindo o substantivo e depois é que está vindo o objeto direto. Legei, que é o verbo falar, anthropos, que é o substantivo ou sujeito, está no singular, e logos, que é o objeto direto, que está no acusativo, sofrendo a ação do verbo. Portanto, no grego, não existe uma ordem exata para a formação das palavras. Vai ser de acordo com a ênfase. No português, normalmente, é sujeito, verbo e objeto. Bom, o caso nominativo. Continuando, nós identificamos o nominativo na frase por meio da terminação do caso, como nós vimos, e pelo artigo definido que pode antecedê-lo. É importante isso. Uma das formas interessantes para a gente identificar o nominativo é olhar para a terminação do caso e também o artigo. Normalmente, por isso que está dizendo que pode, porque normalmente antes do nominativo vai vir um artigo. Então você viu o artigo ali, provavelmente vai vir o substantivo, certo? Como por exemplo a frase ego eimi re anastasis kai re zoe, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Observe que essa parte de vermelho, zoe, a última palavra, está no nominativo, é singular feminino. E antes o re é o artigo, portanto observe que está vindo aí um artigo e dá para identificar, então no caso, o nominativo, certo? Outra frase, em arre, em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai teos, ren rologos. Observe que estas partes de vermelho são os substantivos, e observe que antes, por exemplo, logos, logos e rologos, sempre antes do substantivo está vindo aí o ômicron, que é um artigo. Então, viu o artigo, em seguida vai vir o substantivo. Essa é uma das formas da gente identificar o substantivo. Mas também observe que todos terminam com sigma, portanto, está no nominativo singular, é o substantivo, portanto. E na primeira frase termina com eta, que está, então, no nominativo singular feminino.
Este paradigma é importante nós memorizarmos, porque vai ajudar bastante. Então, observe que a primeira coluna são as palavras masculinas da primeira declinação, da segunda declinação, perdão. A segunda coluna são as palavras femininas da primeira declinação e a terceira coluna, as neutras da segunda declinação. Então, estas são as terminações do caso nominativo no singular. As palavras da segunda declinação masculinas, no nominativo singular, vão terminar com sigma, certo? E as palavras da primeira declinação feminina, no nominativo singular, não tem, porque normalmente só vai até a raiz, que é eta. E as palavras da segunda declinação, no neutro, vai terminar com num. Aí nós temos o genitivo, o dativo, que a gente ainda vai ver. Mas, olha, quero chamar a atenção para o nominativo plural. Quando você vê uma palavra, um substantivo que termina com iota, ela vai ser ou nominativo plural masculino ou nominativo plural feminino. Para me saber se é da feminino ou masculino, eu vou olhar para a declinação. Se terminar com alfa e iota, vai ser feminino, porque as palavras terminadas em alfa e eta, as raízes terminadas em alfa e eta, são femininos. Se a raiz terminar em ômicron, é masculino, ou é masculino no caso. Aí nós temos genitivo plural, tal. Portanto, é imprescindível você memorizar este paradigma e também as 8 regras dos substantivos, que a gente já viu apenas uma até agora revisando, que é as raízes que terminam em alfa e eta são da primeira declinação. E as palavras que terminam em ômicron, as raízes que terminam em ômicron, estão na segunda declinação, e as raízes que terminam em consoantes da terceira declinação. Então, memorizando esses paradigmas, memorizando as 8 regras, você já tem um básico aí para você conseguir identificar os substantivos de uma frase grega, tá certo? Então, um abraço e até a próxima revisão.